crianças vão sair com tia Tomires. Tia Tomires vai levar o rebanhozinho dela lá para a salinha de aula. E vai ter um filminho, uma ministração especial. Ajuda, mamãe. Se a mãe quiser ir lá atrás, conhecer a sala de aula, fique à vontade. Amém, Jesus. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E nós vamos ler um texto hoje um pouco mais longo, mas é necessário que seja assim para que a gente tenha compreensão de todo o texto. Marcos capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 43. Marcos capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 43. Se você puder ajudar as pessoas que não têm muita familiaridade com a palavra, vamos procurar abrir para a gente acompanhar essa leitura. Amém? Marcos capítulo 5, do versículo 22 até o 43. É um texto bastante conhecido da palavra, mas nós vamos ler outra vez. Diz assim: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? E me tocou nas vestes. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que lhe disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou
e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe que expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Amém? Esse texto da palavra é um texto bastante conhecido. Certamente os irmãos já leram muitas vezes, já ouviram muitas mensagens, muitas pregações nesse texto. E o desejo do nosso coração, a nossa oração hoje é estimular você que entrou neste lugar a enfrentar seus medos, focando em Cristo e confiando nele sempre, mesmo a despeito de toda e qualquer circunstância. Nós vivemos um tempo onde nós precisamos nos agarrar ao Senhor Jesus com toda a força do nosso coração, com toda a força da nossa alma, do nosso entendimento, para poder enfrentar as dificuldades e as dores dessa vida. Esse texto que nós acabamos de ler, como eu disse, ele é bem conhecido e fala da história de Jairo. Eu precisei contar a história de uma certa mulher que no meio do caminho também foi encontrada por Jesus, mas o foco dessa situação é a filha de Jairo, aquele homem que era um dos principais da sinagoga. Ele vem pedir socorro a Jesus, ele traz uma urgência por causa de sua filha que estava morta. E no caminho Jesus se depara com uma emergência. Uma mulher hemorrágica o faz parar e, passando por cima de toda a convenção, de toda a tradição judaica, aquela mulher no meio do povo, primeiro ela nem podia sair na rua porque ela sofria de uma hemorragia e era considerada impura do ponto de vista religioso. No entanto, ela já ouvira a fama de Jesus e sai no meio da multidão e resolve, pensa consigo mesma: olha, se eu atravessar essa multidão e se eu tocar na orla da veste dele, eu sei que eu vou ser curada e eu não vou perder essa oportunidade. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para o fato de que há uma diferença entre urgência e emergência, embora muitos confundam uma coisa com a outra. O dicionário ele esclarece a diferença. Enquanto urgência trata de algo que deve ser feito rapidamente, não dá para esperar. Emergência é uma situação crítica, incidental, grave, mas pode esperar um pouquinho mais. Há essa diferença. Então, logo aqui, nós aprendemos que o critério de Jesus é diferente do nosso. Certamente, se nós nos deparássemos com uma situação de urgência e tivesse à nossa frente uma urgência e uma emergência, claro que nós correríamos para resolver a urgência, porque aquilo ali não podia esperar. E a situação de Jairo é essa. Ele vem com a demanda, ele vem com a situação crítica, a filha dele estava morta, não dava para esperar, a urgência era urgentíssima, e ele corre, larga tudo, larga as convenções, larga as tradições de chefe da sinagoga e vai procurar Jesus, porque também tinha ouvido falar a respeito da fama de Jesus. E ele vai, só que no meio do caminho aparece aquela mulher que interrompe a caminhada de Jesus. Ela traz uma demanda, a demanda dela era uma emergência, e aqui nós aprendemos que o critério de ação de Jesus é diferente do critério de ação dos homens. Nós vivemos dias nos quais é necessário que passemos da superficialidade religiosa para uma espiritualidade de alicerce profundo. Nós precisamos ter a nossa espiritualidade alicerçada sobre uma rocha que é Jesus. Eu queria chamar a atenção, sobretudo e especialmente, dos nossos visitantes. Eu queria dizer a você, eu não estou falando de religião nessa noite. Eu estou falando de uma pessoa chamada Jesus.
Eu estou falando do Cristo, Filho do Deus vivo, que veio para mudar a nossa história, veio para mudar o alicerce da nossa história. E se nós crermos nele, nós veremos a glória de Deus. Nós somos provados todos os dias, testados a todo instante. Como disse o apóstolo Paulo, são lutas por fora e temores por dentro. E como esses temores, como eles nos têm assolado, como há problemas e dificuldades, tanto urgentes como emergenciais, dentro do ambiente das nossas famílias. E nós precisamos ter em quem nos agarrar, e esse alguém é Jesus. O medo, ele tem sido uma das mais letais armas do nosso adversário. O medo, ele é atormentador, porque além de nos paralisar, ele impede que alcancemos o sobrenatural de Deus. Tem uma afirmação do apóstolo João, na sua primeira epístola, que ele diz o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E será que nós somos aperfeiçoados no amor? E a resposta é um sonoro não. Nenhum de nós é ainda ou está ainda, alcançou a posição de aperfeiçoado naquele que é o amor chamado Jesus. Diante de cada circunstância, cada obstáculo, somos traídos por nossa humanidade insegura, tendemos a ficar desesperados, perdemos o chão e nos esquecemos daquele que é o Senhor de todas as coisas, daquele que tem o controle de tudo em suas mãos e não age de acordo com a lógica ou critérios humanos. Nós somos desafiados hoje a confiar nesse Deus vivo. E eu repito, não estou falando do Cristo morto das procissões, não estou falando do Cristo histórico, não estou falando do Cristo das gravuras, estou falando do Cristo vivo, daquele que morreu e ressuscitou por cada um de nós. O nosso Deus, ele vive e reina para todo sempre. Então, queridos, em nome de Jesus, eu queria chamar a sua atenção, porque no meio das grandes lutas, é preciso que nós atentemos para 3 verdades. A primeira verdade que nós precisamos atentar no meio das grandes lutas é a aparente demora de Deus em responder às nossas orações. E essa aparente demora de Deus não é de modo nenhum descaso da parte do Senhor com cada um de nós. Nós aprendemos que fomos chamados para andar por fé e não por vistas. E este é o grande desafio do servo de Deus desde sempre. A espera pela resposta, muitas vezes, faz parte da resposta. Às vezes você ora, você clama, você está com uma demanda tão difícil para resolver. Muitas pessoas à sua volta já alcançaram respostas de coisas muito mais tolas. E você naquela situação ainda não tem alcançado a resposta, alcançado aquela possibilidade de Deus para resolver o seu problema. Mas eu quero dizer a você hoje, se aquiete um pouco, Deus está trabalhando, Ele não demora, Ele capricha naquilo que está preparando para cada um de nós. Jairo havia recebido a pior notícia que um pai pode receber. No versículo 35, na parte B do versículo, nós encontramos aqueles emissários da casa de Jairo dizendo: olha, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Aquela notícia equivalia a dizer: fim da linha, Jairo, não tem mais o que tentar, não tem mais o que buscar, não adianta pedir, seu esforço foi em vão,
Não perca mais tempo com isso, é melhor se conformar. Eu não sei quantos de vocês, já no meio de uma dificuldade, no meio de uma luta muito renhida, encontraram aqueles pregoeiros da desgraça que chegam junto de vocês: olha, desiste disso, parte para outra. Vamos ver se você vai ter peito para continuar lutando por essa situação. Eu quero dizer a você: não desista de lutar, não desista de orar, não desista de crer que o Senhor pode fazer maravilhas nessa situação. Amém? Amém? O Senhor nos ensina aqui a não dar ouvidos a esses pregoeiros da desgraça e ousar crer nele, apesar de tudo. Muitas vezes esses que vêm para nós, na hora que você está precisando de uma palavra de ânimo, na hora que você está precisando de uma palavra de incentivo, de estímulo, esses vêm para nós, tentando nos fazer arrefecer na fé. Muitas vezes esses estão dentro da nossa casa. Muitas vezes esses estão no meio dos nossos amigos, no meio da nossa parentela, dos vizinhos, aqueles que são tão chegados, que dizem às vezes assim: olha, estou lutando por essa causa e eu sei que Deus vai me dar a vitória. E eles chegam assim e botam aquela chaleira d'água fria naquela fervura da sua fé, e você diz assim: oh, misericórdia, Jesus, eu estava tão animada com isso, mas fulano me trouxe uma palavra. Você já balança na fé. Nós tivemos uma causa de oração que nós apresentamos, eu e o pastor Malta, durante 30 anos, incessantemente, sem parar de orar e sem parar de crer que Deus podia resolver aquilo de um modo assombrosamente maravilhoso. E muitas pessoas diziam para nós: olha, não tem jeito, faça assim, faça assado, porque desse jeito que você tem, o jeito que nós tínhamos para fazer era o jeito lícito, era a forma lícita de resolver aquela questão. E nós continuamos orando e crendo em Deus. E eu passei a olhar aquela situação com os olhos da fé. Eu passei a ver aquele papel que nós precisávamos, aquele papel oficial que nós precisávamos ter nas nossas mãos, nos olhos da fé. E Deus trouxe no tempo certo, na hora certa. O Senhor trouxe aquilo e colocou nas nossas mãos. E foi tremenda a nossa vitória. E nós glorificamos o nome do Senhor. E continuamos dizendo: o Senhor é o Deus de todas as possibilidades. Não desista de crer, não desista de confiar, não desista de colocar sua causa nas mãos do Senhor, porque o Senhor é Deus de vitória e Ele vai à sua frente como um poderoso guerreiro. A segunda verdade que nós entendemos aqui, que nós aprendemos aqui, é que no meio das lutas, o Senhor não trabalha segundo o cronograma de seres humanos apressados. O Senhor podia ter deixado a mulher do fluxo de sangue e ter corrido à casa de Jairo, mas Ele quis mostrar que Ele tem o controle soberano de todas as coisas. É possível que a mesma urgência da situação de Jairo tenha a situação que aflige você nessa noite. Você entrou aqui para um culto de ação de graças, talvez você esperasse uma outra palavra, mas o Senhor tinha esse recado do céu para trazer para a sua vida. Talvez você esteja vivendo assim, com uma situação urgente, é uma urgência urgentíssima. A situação é de vida ou morte, não dá para esperar. Outras situações à sua volta, talvez nem fossem tão urgentes, mas já foram resolvidas. Contudo, não podemos esquecer que Jesus não trabalha segundo o critério de cronogramas de seres humanos apressados. Ele tem o domínio do tempo. Amém? Amém. E ele diz a Jairo, no meio naquele desespero, naquela agonia, principalmente no momento em que ele recebe a notícia de que não precisava mais incomodar o mestre, porque a filha dele já havia morrido. E de repente Jesus vira-se para Jairo e diz aquelas 4 palavras geradoras de vida. Ele diz para Jairo: olha, não temas, crê somente.
grande desafio para nós é esse: não ter medo, crer somente. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor diz para cada um de nós hoje, de forma implícita, nessas 4 palavras geradoras de vida, o Senhor diz assim para você: eu ainda não terminei a obra que comecei na sua vida. Confie em mim. Amém? Tenho aparado as suas lágrimas, tenho ouvido as suas orações nas madrugadas, conheço os seus temores. Não desista de confiar, estou bem aqui do seu lado, você não está só. O Senhor diz isso para você nessa noite. Eu tenho visto a sua oração no lugar secreto e o recompensarei. E se você crer, você verá a glória de Deus nessa situação, em nome de Jesus. E que resposta nós podemos dar à ordem que Jesus acaba de dar? A única resposta possível é: Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu sei que o Senhor tem as chaves da minha vitória. Eu sei que o Senhor vai ministrar nessa situação no nome de Jesus. Eu sei que o Senhor vai fazer uma obra linda. Essa demora sua até agora vai redundar em bênção para a honra e para a glória do seu santo nome. Finalmente, a terceira verdade é que nada, preste atenção, nada é irreversível para o nosso Senhor. A filha de Jairo já estava morta. Mas o Senhor, depois de dizer a Jairo para não temer e apenas crer, ele segue naquela direção, ele vai para a casa do chefe da sinagoga. E logo aqui nós aprendemos que não há nada que o Senhor não possa fazer. Mesmo se há uma morte, mesmo se há uma coisa irreversível do ponto de vista humano. E nós somos exortados pelo autor da Epístola aos Hebreus a olhar unicamente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus, nós tendemos a afundar no nosso pessimismo, na nossa incredulidade e nos nossos medos. Os que estavam na casa de Jairo riram de Jesus. E nós aprendemos logo aqui que nada é fato consumado para Jesus. Ele pode reverter até aquilo que para nós é irreversível. No caso, a morte da menina, Jesus disse: ela não está morta, ela apenas dorme. Riram-se dele. E ele deu a ordem, a menina levantou-se e ele mandou que lhe dessem de comer. Muitas vezes essa morte, ela não é uma morte literal, não é uma pessoa que morreu, mas é um sentimento que morreu, é um relacionamento que fracassou, é algo que está completamente deteriorado e você diz assim: meu Deus, só uma ressurreição da tua parte, só um mover de Deus, mover da tua parte nessa situação pode trazer ressurreição para esse relacionamento morto, para isso que está acontecendo, em nome de Jesus. Não desista. Não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista da sua esposa, não desista do seu esposo. Creia que Deus pode mudar essa situação em nome de Jesus. Ele pode trazer ressurreição para essa situação e fazer tudo novo no nome de Jesus. Esse é o Deus que eu creio e é o Deus a quem eu sirvo. E eu sei que o Senhor não tem me decepcionado. Amém? O que essas situações, essas 4 palavras que nós ouvimos hoje à noite: não temas, crê somente, pode nos ensinar no dia de hoje? Em primeiro lugar, a fé que agrada a Deus é aquela que persevera até as últimas consequências.
tanto a emergência da mulher hemorrágica quanto a urgência de Jairo souberam entender esse princípio. Segundo lugar, o medo deve ser enfrentado e repreendido, porque ele vem como instrumento de Satanás para nos tirar o fôlego e nos roubar a vitória. Por isso Jesus foi ao cerne do problema, ordenando a Jairo para não temer. A mesma ordem dada a Jairo, o Senhor dá a você hoje: não tema, crê somente. O Senhor disse isso a Jairo e o Senhor diz isso a cada um de vocês que entraram neste lugar. Terceiro lugar, não dê ouvidos aos pessimistas de plantão, nem aos excessivamente realistas e muito menos aos ufanistas inconsequentes. Antes, olhe apenas para Jesus. Ouça apenas a sua voz e ouse confiar como Jairo, mesmo que tudo já pareça perdido. Amém? Quarto lugar, Jairo tinha tudo para desistir, mas não fez. Continuou ali, parado, esperando. Permaneceu firme mesmo a despeito das circunstâncias e das vozes contrárias. Note que a sua filha já havia morrido. O que fazer diante da morte? Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. E em último lugar, superado o gigante do medo, Jairo saiu de posse de vitória. E como pode acontecer também na sua vida, acontecer também com você hoje, e o Senhor lhe diz: não temas, creia somente. E essa situação, ela será revertida. Eu quero ousar nessa noite, profetizar a vitória do Senhor sobre aquilo que está morto na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor aplique essa porção da sua palavra ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora uns pelos outros. Eu queria pedir a nossa irmã Beatriz, a nossa irmã Neném, a nossa irmã Mariângela e Mara, para dividirem aí as irmãs e os irmãos, os homens, vão lá para trás, junto com o nosso missionário Tião, para também orarem junto com ele. Amém?